Meus irmãos, estamos chegando no final da nossa série sobre o coração de Jesus, as afeições de Jesus. Hoje é a última mensagem da nossa série e, como não poderia ser diferente, nós vamos falar sobre o amor de Jesus. O amor que enxerga e o amor que busca. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Eu vou ler na NVI, tá, meus irmãos? NVI. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Versículo 21, Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Jesus, nós estamos diante do teu coração nessa manhã. E o teu coração, ele pulsa amor. O teu coração, ele nos enxerga com afeto, com graça. Deus, o Senhor nos amou de tal forma que o Senhor enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós clamamos para que o Espírito Santo do Senhor nos faça alvo do teu amor furioso nessa manhã. Deus, às vezes o Senhor nos enxerga, às vezes não. O Senhor nos enxerga como se nós fôssemos as únicas pessoas do mundo, às vezes, no trato conosco. Salmo 139 revela isso. E que cada um dos meus irmãos se sinta profundamente enxergado, caçado e buscado pelo amor do Senhor Jesus. Nós oramos no teu nome, Senhor. Amém, amém. Meus irmãos, esse talvez seja um dos textos que eu encontrei mais aplicações no Novo Testamento, nos Evangelhos. É claro que a gente tem que estudar a palavra para podermos compartilhar com vocês. E eu confesso que eu fiquei surpreso com a quantidade de formas acerca das quais as pessoas enxergavam o jovem rico. E na maior parte das interpretações, o jovem rico é visto como um religioso, como alguém hipócrita, como alguém que queria arrancar a salvação do Senhor ali na marra, na unha. E alguns deles acusam o jovem rico de legalismo, acusam ele de uma certa soberba, e só Deus sabe o que havia no coração dele, mas o Evangelho de Marcos é o único evangelho que relata o encontro de Jesus com o jovem rico, mas torna o jovem rico alvo da ação amorosa de Jesus. E para vocês ficarem um pouco mais surpresos, assim como eu fiquei, nos evangelhos sinóticos, em Mateus, Marcos e Lucas, essa é a única ação de amar atribuída a Jesus. Nós lemos em Mateus, Marcos e Lucas o coração do Senhor movido por compaixão em muitos momentos. Mateus, Marcos e Lucas falam muito sobre a compaixão de Jesus, e nós sabemos, meus irmãos, que a compaixão é uma manifestação do amor de Jesus. O Evangelho de João, ele é o Evangelho do amor, então ele atribui ao nosso mestre a ação de amar muitas vezes, mas nos Evangelhos sinóticos, essa é a única vez que a ação de amar é atribuída a Jesus. E a pergunta que eu fiz para o Senhor nesse tempo, enquanto eu li esse texto e as minhas buscas também me direcionaram nesse sentido, o que o Senhor Jesus viu no coração do jovem rico? Ele chega a Jesus, ele apresenta um currículo acerca do cumprimento da lei. Jesus olha para ele e a palavra de Deus nos diz que ele o ama. Quando nós vamos para o original, nós vemos que
O Evangelho relata que Jesus o enxerga, Jesus o olha, Jesus olhou para ele. Nós estamos falando para além de um olhar superficial, nós estamos nos referindo para além de um olhar que só olha, mas é um olhar que enxerga. É um olhar que examina, é um olhar que escrutina, é um olhar que perscruta. É um olhar que faz um checklist, faz um raio-x no coração humano. No Salmo 139, ele começa assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. O sonda-me, no original hebraico, é como se alguém estivesse escavando a terra em busca de materiais preciosos. E eu gosto de imaginar que talvez esse olhar que Jesus lançou para o jovem rico fosse algo como esse escavar a terra em busca de metais preciosos. O Senhor o olha, o Senhor o enxerga, o Senhor perscruta o seu coração. Meus irmãos, e não há como nós fugirmos do olhar atencioso do Senhor Jesus. Não há como nós tentarmos disfarçar aquilo que vai no nosso coração diante do olhar do Senhor Jesus. O jovem rico se apresenta a Jesus, o chama de bom, se ajoelha diante de Jesus, e essa é a primeira pessoa que se ajoelha diante do nosso mestre, a partir dos relatos do Evangelho, e o Senhor o enxerga. O Senhor enxerga as intenções do jovem rico por trás do seu cumprimento zeloso da lei, por trás da sua dedicação em cumprir os preceitos da lei. Meus irmãos, o Senhor enxerga as intenções do seu coração, do meu coração. Tantas vezes nós nos achegamos ao Senhor, afoitos por sermos aprovados por Ele. Tantas vezes nós tentamos disfarçar as nossas emoções e o estado do nosso coração para os nossos irmãos, e às vezes nós conseguimos. Mas o olhar do Senhor Jesus que enxerga, que busca o teu coração, não te permite se esconder dele. O Senhor sabe exatamente como você está aqui. E o Senhor não olha por atacado, o Senhor olha de forma artesanal, o Senhor olha de forma minuciosa, o Senhor sabe como você está, porque o olhar dele escrutina você, examina você. Nós seguimos o texto e vemos que Jesus o amou. E esse amor é algo sublime, meus irmãos. Esse amor, na verdade, é usado para se referir ao próprio Deus. Então, o termo original usado por Marcos é um termo que refere-se ao próprio Deus, é o amor de Deus, é o amor através do qual Deus é caracterizado, é o amor do qual Deus é digno. Então, nós estamos dizendo aqui que Jesus o ama com verdade, com intencionalidade, com profundidade. Marcos usa aqui um amor límpido, cristalino, um amor que caracteriza o próprio Deus. Você consegue imaginar isso, meus irmãos? Imagina que Deus se achega para você hoje e fala: eu o amo tanto que eu estou, na verdade, me referindo ao meu amor, o amor que me caracteriza. Aquilo que o Senhor manifesta. Aquilo que o Senhor manifesta. E Jesus, como verbo encarnado, como verbo eterno de Deus, que é amor, manifesta amor em relação a esse jovem, torna esse jovem o alvo do amor afetuoso dele. E isso é muito, muito precioso. Nós costumamos achar que o amor de Jesus por nós é um amor que só se manifesta em compaixão. É um amor compassivo. E de fato é. Os evangelhos sinóticos nos mostram isso vez após vez. O amor do Senhor é movido através da compaixão. Ele é externalizado através da compaixão. O Senhor ama e o Senhor nos faz bem. O Senhor nos ama e Ele move as circunstâncias para nos beneficiar em última instância. O Senhor nos ama, portanto Ele deu o Seu Filho para ser moído numa cruz em nosso favor. O amor de Deus não é um amor platônico, abstrato, não é um amor lá da Acrópole grega, onde os deuses ficavam lá curtindo a sua divindade, mas nada faziam em prol das pessoas. O amor de Deus, Ele age em favor de nós. Eu quero te dizer hoje que o amor de Deus por você não é só uma abstração, mas é um amor ativo. É um amor que se envolve com você, é um amor que mexe nas tuas entranhas, que mexe com o teu pecado, que balança as estruturas pecaminosas do seu coração. Eu adoro o trecho dos evangelhos em que Jesus, para curar um cego de nascença, ele cospe no chão. E faz ali uma coisinha meio nojenta.
mistura o cuspe com terra, meus irmãos. E ele pega e passa esse lodo nos olhos daquele cego. Isso é um comprometimento visceral do Senhor com os seres humanos. Eu vou curar você, mas eu vou curar você por meio do meu cuspe. O Senhor se compromete conosco, meus irmãos, até as vísceras. E o amor dele não é um amor passivo. Eu costumo dizer que nós somos uma geração de homens sem pai. Porque muitos dos nossos pais, eu me refiro aos pais homens, foram passivos na forma como eles nos amaram. Mas o amor de Deus como um bom pai não é um amor passivo. É um amor que nos busca, é um amor que nos caça. É um amor que nos envolve, é um amor que mexe na nossa história. É um amor que chora conosco. É um amor que livra o caminho para nós passarmos. É um amor que destrói fortalezas, que aplana os vales. É um amor que mete a mão na nossa história e faz acontecer do jeito que Ele quer. Porque o Senhor é fiel e faz cumprir a sua palavra. Mas eu quero dizer também que o amor do Senhor, às vezes por nós, e talvez isso choque alguns de nós, é um amor de puro deleite. Deus nos olha com amor e se deleita em nós. Se deleita na obra da sua criação. Nós, pecadores, infames, corruptos, obstinados, somos alvo do deleite amoroso do Senhor. Você já pensou sobre isso? Que o Senhor se deleita em você? E você peca, e você é reincidente nas tuas rebeldias, e mesmo assim o Senhor te olha como alvo do deleite dEle. Muitos de nós pensamos que nós somos amados por causa de Cristo. E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas palavras, porque na verdade foi o amor de Deus por nós que motivou Cristo a morrer na cruz. Nós somos aceitos por causa de Cristo. Nós somos recebidos no conselho celestial, nós somos feitos filhos de Deus por causa do sangue do unigênito. Mas o amor de Deus precede a moedura de Jesus naquela cruz, porque Ele nos amou, Ele entregou o seu Filho. Então nós somos amados por Deus antes do envio do seu Filho. Até porque, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então, para que eu e você pudéssemos existir, para que de alguma forma o Senhor, que é supremamente santo, pudesse se relacionar com criaturas corruptas como nós somos, o Cordeiro de Deus teve que ser morto antes da fundação do mundo. A morte do Cordeiro antes da fundação do mundo foi o único possibilitador da nossa criação. Vocês já pensaram sobre isso? Eu, há um tempo atrás, num evento para os cringe aí, para a galera de 2010 que viveu a parada da igreja emergente, nós fomos para um evento uma vez chamado Rock no Vale. E lá eu conversei, alguns lembraram aí, né? Eu conversei lá com o pastor Ariovaldo, que na época era um homem muito sensato, muito abençoado. E eu lembro que nós entramos, em algumas especulações e reflexões exatamente sobre esse versículo, Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. E ele usou uma expressão que até hoje eu não esqueço. E meus irmãos, vejam, isso são formas de linguagem para nós retratarmos esse mistério glorioso, tá ok? E ele falou assim, olha só, gente, é como se a Trindade concebesse a criação do ser humano. Só que para esses seres humanos virem à existência, o Cordeiro teve que ser imolado. E ele fala que é como se a Trindade, no momento em que tivesse concebido a criação do homem, da mulher, da humanidade, o Cordeiro foi morto. O pastor Arthur usava uma figura de linguagem de um dos puritanos, que é lindo. Ele fala que é como se o Espírito Santo tivesse sido formado como uma pedra propiciatória. Assim, no Antigo Testamento, que existia a pedra sobre a qual o Cordeiro era morto. Então, o Espírito Santo foi formado como aquela mesa onde o holocausto seria oferecido. Jesus foi posto sobre essa mesa e Deus Pai o matou. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida. E às vezes, meus irmãos, por causa desse amor transbordante e furioso do Senhor, Ele nos olha com deleite.
a apresentação da bondade do jovem rico, as credenciais que ele apresentou diante de Jesus, talvez não tenham sido frutos de arrogância, e eu não acredito que ele foi movido por arrogância, movido por soberba. Eu sou mais inclinado a acreditar que a apresentação das credenciais do jovem rico se parecessem, se aproximassem mais da realidade de uma criança, sabe? Que faz aquele desenho, coisa mais linda, assim, aqueles rabiscos, e dá para o pai. E o pai olha aquele desenho e diz, meu Deus, que coisa mais linda, porque de fato aos olhos do pai é lindo. Mas muitas das nossas ofertas de adoração, muitas das nossas tentativas de sermos aprovados por Deus, muitas das nossas tentativas de apresentarmos as nossas credenciais para Deus, são exatamente isso, são uma criança tentando agradar o seu pai, uma criança de 3 anos fazendo ali uns rabiscos e dando para o pai curtir, e a criança achando que aquilo é a coisa mais linda do mundo. Oh, meus irmãos, todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus com esse coração, às vezes contrito, às vezes sincero, mas querendo apresentar alguma das nossas credenciais. Senhor, mas eu sirvo-te há tanto tempo, eu amo, eu já ministrei, eu já fiz, olha a minha carreira, olha a minha jornada. Eu imagino o olhar compassivo do Senhor na nossa direção e falando, tá bom, nenê, eu aceito aqui o teu desenho, eu aceito aqui o teu rabisco. Porque as nossas obras são como trapo de imundícia diante do Senhor. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que muito possivelmente o Senhor viu sinceridade no coração daquele jovem. Talvez não soberba, não arrogância, mas sinceridade. E eu quero te trazer uma boa notícia nessa manhã. O Senhor Jesus ama, e ama profundamente aqueles que tentam salvar a si mesmos. Aquele jovem rico estava tentando se salvar por meio do cumprimento dos mandamentos. Ele estava tentando salvar a si mesmo, tal como uma criança achando que está abafando, está arrasando, e no final das contas ele recebe um olhar compassivo de Jesus. Jesus o ama, Jesus o vê como deleite do amor do Pai, mas no final das contas era só um bebê, uma criancinha tentando salvar a si mesmo. O Senhor ama e ama profundamente aqueles que tentam salvar a si mesmos. Mateus 9,36 nos fala que Jesus, vendo as multidões, se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Quando Mateus se refere a ovelhas aflitas e exaustas, é como se ele estivesse dizendo que essas ovelhas elas estavam correndo de um lado para o outro, e elas passam por espinhos, e elas passam por sujeiras, e elas passam por mordidas de lobos, por mordidas de predadores, e elas não aguentam mais, elas estão na carne viva, elas estão esgotadas, elas estão cansadas, o pelo delas está muito grande, está cheio de sujeira, elas estão raquíticas, elas estão com fome, essas ovelhas não sabem mais o que fazer, não sabem mais para onde correr, elas estão entregues ao seu próprio destino, à sua própria sina. Elas não têm direção, não sabem para onde ir, e elas estão tentando salvar a si próprias, mas elas não sabem fazer isso. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer contato com essas ovelhinhas. Meus irmãos, as ovelhas são medrosas e são burras também. São tapadinhas, nós somos tapadinhos de Jesus, profundamente amados. Aparece uma presença estranha, eu tenho um pastor amigo em Minas que tem um sítio, ele está cheio de ovelhinha lá, eu fiz a experiência, uma figura estranha, me aproximo da ovelha. Ela sai, meus irmãos, cada um para um lado, berrando, com medo. Às vezes a gente vai colocar comida, dar comida para elas, elas não querem comida, elas se batem, elas dão com a cabeça lá na cerquinha delas. A ovelha é meio tapada, gente. Jesus olha para nós como humanidade, tentando nos salvar a nós mesmos, e Ele se compadece. E algum dos outros evangelhos fala que Ele chora sobre nós. O Senhor ama aqueles que tentam salvar a si mesmos. Ezequiel 34, 11 e 12 diz, porque assim diz o Senhor Deus, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, e eu as buscarei.
Como um pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu mesmo as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. O Senhor Jesus nos procura e Ele nos busca. É um amor comprometido, é um amor que vai atrás. E meus irmãos, não se enganem, não é só porque nós fomos lavados pelo sangue e a nossa natureza não é mais uma natureza natural, mas é uma natureza espiritual. Você não foi gerado por vontade humana, você não foi gerado por carne e sangue, você foi gerado por uma decisão do Senhor em te parir. Você é uma nova criatura, nós somos novas criaturas. Eu lembro de um pastor, o pastor da minha antiga igreja, no tempo em que eu estava afastado dos caminhos do Senhor e me debatendo, tipo uma ovelha dessa suja, raquítica, comendo cocô, sei lá o quê. E eu me achego a esse pastor e eu falei, pastor, eu estou tentando viver como as outras pessoas, mas eu não estou conseguindo. E eu, já formado em teologia, cheio dos querer, ele sentou do meu lado, pegou um papelzinho, então, vamos ao básico do Evangelho. Você foi gerado por Deus. Você não foi gerado por carne e sangue, você foi gerado por uma decisão do Espírito. A sua natureza, algo acerca do seu DNA espiritual, emocional, sei lá como o Senhor faz isso, foi eternamente modificado. Meus irmãos, algo acerca de si, algo acerca de você, foi eternamente modificado. Eu não sei se isso tem uma ressonância na tua carga genética, talvez tenha, o Senhor o sabe. Mas eu sei que você foi eternamente marcado pelo Senhor. Sabe aquela marca de ferro e fogo que a gente faz no lombo do boi? Você é marcado pelo Senhor. E os olhos dele jamais se afastarão de você. Mas não é, meus irmãos, porque nós somos novas criaturas que constantemente nós tentamos salvar a nós mesmos. Nós constantemente fazemos isso de formas conscientes ou inconscientes, porque a nossa natureza é rebelde por naturalidade. Após o pecado, nós nos tornamos rebeldes e profundamente rebeldes. Na verdade, a semente da rebeldia já estava lá em Adão e Eva, mas essa é uma discussão para outro momento. Versículo 21, o Senhor, além de enxergar com profundidade o coração do jovem rico e o amar, no versículo 21 ele fala, mas ainda lhe falta alguma coisa. Vá, venda tudo o que você possui e dê o seu dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. Meus irmãos, nós sabemos que essa não é um mandamento que se aplica a todos nós como discípulos e filhos. O que o Senhor Jesus quer aqui nesse momento, ao falar isso para o jovem rico, é deflagrar o coração do jovem rico. Quando Jesus faz essa pergunta para o jovem rico, o que Jesus está tentando fazer é, meu filho, tem muita sinceridade no teu coração, e eu estou enxergando isso, e eu estou te amando. Mas eu preciso fazer algo em teu favor. Dá aqui para mim o teu coração. Olha aqui. Aqui existe algo que você ama mais do que você está disposto a me amar. Aqui existe algo que para você é mais importante do que eu mesmo. E eu preciso te mostrar isso. Eu preciso me apresentar a você como a única e soberana solução para a sua vida. Eu preciso me apresentar a você como a causa primeira e última da sua salvação. Eu preciso te dizer, ao desbancar o ídolo do seu coração, que você nunca vai conseguir salvar a si mesmo, porque essa condição está para além de você. E eu, como Cristo, como Senhor, me apresento a você, ovelhinha perdida de Israel, como a sua única e suficiente solução. Eu, Cristo, sou a sua solução, jovem rico. Não são as suas riquezas que cá entre nós nos trazem muita segurança. Não é o cumprimento literal da lei que vai te salvar. A única pessoa capaz de te salvar sou eu mesmo. E eu quero te dizer também que eu estou te pedindo uma renúncia. E a renúncia que eu estou te pedindo é: entregue para mim aquilo que você mais ama, a fim de que eu possa te resgatar de você mesmo.
a fim de que eu possa te salvar, a fim de que eu possa te libertar desse engessamento que você criou ao seu redor, a fim de tentar salvar a si próprio. Eu quero o teu coração integralmente, eu quero o teu coração inteiro nas minhas mãos. Eu não aceito deuses concorrentes, eu não aceito ídolos que ofusquem o teu olhar. Eu não aceito que você coloque a sua segurança existencial em qualquer outra coisa que não seja eu mesmo. Eu não aceito que a tua identidade esteja amparada e ancorada no cumprimento da lei. Eu não aceito que você descanse sobre o fato de que você tem muitas riquezas, um arsenal de bens inesgotáveis. A única coisa que eu aceito de você, jovem rico, é que você me receba como a totalidade da sua vida, como firme fundamento sobre o qual você vai poder depositar a tua existência. A única coisa que eu aceito, jovem rico, é que eu seja o único asseguramento da tua paz. A única coisa que eu aceito é que eu seja o Deus supremo da sua vida. Por amar demais, por amar demais, por amar vorazmente, por amar profundamente, o bom pastor precisa desbancar o ídolo do coração do jovem rico. O amor de Jesus, meus irmãos, ele luta conosco para que os nossos ídolos, os nossos falsos deuses, sejam deflagrados e desbancados. E talvez, para alguns de nós, isso soe meio cruel, né? Um Deus que luta conosco para arrebentar os ídolos do nosso coração. Mas cá entre nós, por que Ele faz isso? Porque o Senhor luta conosco, porque o amor de Deus se manifesta numa luta santa, empenhada conosco, para derrubar os nossos ídolos, para identificar os nossos ídolos e para se apresentar como a única solução de salvação para nós. Por que Jesus faz isso? Porque o Senhor Jesus deseja o nosso bem mais do que nós desejamos o nosso próprio bem. Porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor nos quer bem. Porque o Senhor sabe que qualquer Deus concorrente nos nossos corações nos aprisiona, nos engessa, nos oprime, nos judia, nos faz ficar ansiosos, nos faz ficar angustiados, nos faz ficar como ovelhinhas desgarradas, correndo de um lado para o outro, se sujando na lama, sendo mordidas por predadores. O Senhor luta conosco, porque tantas vezes nós ficamos batendo a nossa cabeça na parede, tentando salvar a nós mesmos, tentando depositar a segurança da nossa identidade e da nossa validação na opinião das pessoas, em um sucesso profissional, num status. Mas quando eu conseguir aquilo eu vou ser realizado. Se eu conseguisse voltar para o meu tempo áureo eu vou estar salvo, eu vou estar realizado. Quando eu conseguir atingir X mil reais investidos lá no C6, sei lá onde, eu vou ser realizado, eu vou estar salvo. E o Senhor olha para nós com profunda compaixão e amor e fala: meu filho, minha filha, você ainda não entendeu a fórmula da salvação e da liberdade. A fórmula da salvação e da liberdade é quando você me tem como causa única e absoluta da tua segurança existencial. Meus irmãos, esses deuses concorrentes são falsificações de Deus que nós erigimos a fim de salvar a nós mesmos. E nós fazemos muito isso. Eu ouso dizer que, dia após dia, nós somos tentados a edificar dentro dos nossos corações falsos deuses. O meu irmão, esses dias, fez uma cirurgia de desvio de septo. E o septo dele era bem torto. E depois que ele fez a cirurgia, a primeira respirada que ele deu, ele disse que o ar entrou ardendo dentro dele. E ele falou que sentiu vertigem. Ele falou: nossa, mano, me deu uma tontura aqui.
Sabe qual é a verdade, meus irmãos? Nós estamos tão acostumados com pouco ar, nós estamos tão acostumados em ficarmos respirando de forma tão restrita, nós estamos tão acostumados com qualquer coisa, nós estamos tão acostumados com a sombra, nós estamos tão acostumados com os nossos falsos deuses, que quando o Senhor nos apresenta a liberdade de vivermos na dependência dEle, nós sentimos vertigem. A liberdade que Deus nos oferece nos gera vertigem, porque nós não estamos acostumados a puxar tanto ar assim. E a vida com Deus são fluxos de vida, fluxos de ventos de vida sendo inalados e nutrindo o nosso ser e desbancando os ídolos e nos fazendo viver em confiança no nosso Deus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Nosso Deus nos enxerga com graça, meus irmãos, com compaixão. E Ele quer nos livrar de nós mesmos. Qual de vocês, que sendo pai, que sendo mãe, não livra os seus filhos quando eles acham que brincar com isqueiro é algo divertido, é algo bacana? Eu estou me referindo aqui a filhos pequenos, 4, 6 anos, 5. Você vê o teu filho, tua filha, querendo botar fogo na casa, porque ele acha que é legal, ele acha que é divertido, ele acha a cor do fogo bonito, ele acha o cheiro da fumaça intrigante, sei lá. E ele quer botar fogo na casa, ele pega um isqueiro, põe fogo na cortina, eu sei porque eu já fiz isso. Muito legal, né? Uma sensação de adrenalina que é despertada no nenê ali. Lindo. A criança acha que está apavorando, está arrasando, muito legal, é o fogo. De fato, gente, fogo é intrigante, é bonito, é um troço assim chamativo. Se é para a gente, imagina para a criança. O pai e a mãe olham aquilo, estarrecidos com a mentezinha limitada daquela criança, saem correndo, pegam a criança, apagam o fogo, se a situação chegou no extremo, dão umas palmadinhas no bumbum ou falam mais firmemente e dizem a ela, ou pensam, né? E eu estou hipotetizando aqui. O que você está chamando de brincadeira é morte. O que você está chamando de distração, de segurança existencial, é morte. O que você está chamando de... mas eu me sinto tão amado quando os outros me elogiam, me validam. É uma espécie de morte, porque você vai ficar cativo dos outros, da validação dos outros. O que você chama de serviço na casa de Deus, a fim de que eu seja aprovado pelos outros e pelo próprio Deus, é uma espécie de morte. Quando você confia nos seus próprios esforços para salvar o seu casamento, é uma espécie de morte. Quando você confia na força dos teus braços para convencer a pessoa, fulano, beltrano, de que eles estão errados, é uma forma de morte. A gente dá uma enobrecida, né? Naqueles irmãozinhos e irmãzinhas que vivem para ajudar os outros. Eles são tão bonzinhos. Será? Será que não existe uma relação de dependência emocional que está sendo colocada ali, de forma que toda vez que eu sou enxergado como alguém que socorre e ajuda, no final das contas eu estou colocando a minha segurança identitária sobre o olhar do outro. A minha função na vida é ajudar os outros. É mesmo. Eu achei que tua função na vida fosse glorificar a Deus, ser satisfeito nele. Eu acho que a nossa função na vida é um pouco mais sublime do que viver para ajudar os outros. Sexo pode ser um ídolo, poder, a gente adora poder. A gente adora poder. Richard Foster fala que os 3 principais calcanhares de Aquiles do ser humano é sexo, dinheiro e poder. E, de fato, quando nós vemos líderes preciosos da casa do Senhor caindo, vocês concordam comigo que geralmente é um desses 3 fossos? E nós estamos sujeitos a isso também. Eu queria compartilhar com vocês, brevemente, uma citação do Tim Keller, quando ele fala de uma forma muito clara, muito bonita. Gente, os gringos, norte-americanos, eles têm uma habilidade de
de falar sobre coisas profundas da alma de uma forma objetiva, eu acho que nós latinos somos mais poéticos, assim, mais emocionais, a gente fala sobre amor de uma forma mais poética, né? O gringo vai lá e amar é negar a si mesmo, ele quase um tapa na tua cara, né? A gente é mais da poesia, né? E ele fala que Deus, um Deus falso, um ídolo, assim como para o jovem rico era o seu bom mocismo, para nós é qualquer coisa que seja tão central e essencial para as nossas vidas. E no caso de nós perdermos isso, minha vida, nossas vidas dificilmente parecerão dignas de serem vividas. O Deus falso, ele tem uma posição de controle nos nossos corações, a ponto de sermos capazes de investir nele a maior parte da nossa paixão e energia, dos nossos recursos emocionais e financeiros. Ídolo é qualquer coisa que você observe e diga no fundo do seu coração: se eu tiver isso, o dia que eu tiver isso, o momento que alcançar esse patamar, quando eu for olhado dessa forma, quando as coisas se ajustarem desse jeitinho que eu tanto quero, que eu tanto ambiciono, então eu sentirei que a minha vida faz sentido. Então eu saberei que eu tenho valor, então eu me sentirei importante e seguro. Uma ótima forma de nós identificarmos os deuses concorrentes dos nossos corações é nós identificarmos onde a maior parte da nossa paixão e energia, dos nossos recursos emocionais e financeiros estão repousados. Deus está em constante luta contra os nossos ídolos. Você está repousando a sua segurança em um lugar que não seja nele, ele vai lutar com você. Seu senso de realização ou validação pessoal está depositada em outras situações, em outras coisas, no olhar dos outros, o Senhor vai lutar com você. Você está se contentando com lixo, com sombra, enquanto Ele tem um banquete para você? Eu quero te dar uma notícia agridoce. O Senhor vai caçar você. Ele vai caçar o teu coração. A nossa identidade está repousada sobre ministério, performance. O Senhor vai nos mostrar como é viver sob a condição de ser amado por Ele. Vocês sabem por que o Senhor faz isso? Porque o amor dele por nós é o amor mais puro, mais sublime, mais profundo, mais visceral, mais santo, mais furioso que alguém pode ter por nós. O amor verdadeiro não é passivo. O amor de Deus nos busca e nos caça. Se você quiser ter estampado diante dos teus olhos a luta de alguém que tenta fugir do Senhor dos exércitos, vá lá para o Salmo 139. Se eu me escondo no mais vale abismo, se eu tomo as asas da alvorada, o Senhor ali está. A mão do Senhor está sobre mim. Para onde eu poderia escapar da tua presença, Senhor? Deus, quando eu digo que as trevas me encobriram, eu vou me dar conta que nem as trevas são escuras demais para ti. Às vezes nós estamos envoltos em trevas e tantas vezes achamos que o Senhor perdeu o controle, mas Ele está falando para você, sabe esse breu, essa treva, que você não consegue enxergar um dedo, um palmo na tua frente, na tua cara? Eu quero te dizer que isso para mim é nada. As trevas são como luz para mim. E os meus olhos não te perdem só porque você está no meio do caos e da escuridão profunda. Eu me recordo de um testemunho muito impactante que eu ouvi ainda quando eu era adolescente. Foi um palestrante lá pregar para nós num acampamento. E ele era um jovem ainda, devia ter entre 17 e 19 anos, e ele era um dos traficantes mais temidos de uma das comunidades do Rio de Janeiro. Já tinha matado algumas pessoas, traficava, conseguia fugir da polícia, enfim. O cara era um gênio do crime, ainda muito novo. Mas esse jovem tinha pai, mãe, vó, que dobrava o joelho e orava, e orava, e orava, e orava. Em certa feita, esse criminoso
teve um amigo muito próximo de si, assassinado pela polícia, ele estava emocionalmente abalado. Sua avó, se eu não me engano, chama ele para ir para a igreja. E ele vai. Mas, meus irmãos, é aquelas comunidadezinhas, né? A gente fala que tem Assembleia de Deus até na Lua. E, de fato, deveria ser uma Assembleia de Deus, uma pentecostal, porque eles têm uma coragem, uma ousadia que nós precisamos desenvolver. E esse jovem criminoso que desenvolveu autossuficiência, que teve que se virar desde muito cedo, porque era órfão de pai e mãe. Esse criminoso que era um deus, um semideus ali da comunidade, as pessoas o veneravam, o respeitavam, as crianças olhavam com ele com admiração, porque nós sabemos que nesse contexto, esses homens, tantas vezes, eles são referenciais de sucesso, de quem venceu na vida, porque é aquilo que as crianças têm naquele contexto. Ele era um deus, ele era autossuficiente, ele matava quem ele queria, ele dava ordem, e o morro inteiro obedecia e se curvava. Ele era um exemplo de autossuficiência, ele estava salvando a si mesmo, ele estava escondendo de si mesmo um sentimento de dor, da dor da orfandade, a dor da rejeição. Ele nunca tinha se permitido entrar em contato com isso, e geralmente quando nós vivemos situações de orfandade, de abandono na nossa infância e na nossa adolescência, o nosso caminho geralmente é conseguir essa aprovação e validação que nos faltou lá atrás, através do poder. E era isso que ele tinha feito. Talvez nunca tenha se permitido entrar em contato com a dor que de fato ele tinha quando criança, quando adolescente. E esse semideus entra naquela comunidade, fica no fundo da igreja. Ele ouve o louvor, ouve a pregação, e a pregação começa a mexer com o coração dele. E ele segura o choro com tudo, com toda a força que lhe era devida. E cá entre nós, ele deveria ter desenvolvido muita força nesse contexto. No final da pregação, o pastor faz um apelo e fala: aqueles que entenderam que Jesus quer exercer um senhorio amoroso sobre as suas vidas, eu gostaria que viessem até a frente. Meus irmãos, alguns segundos depois dele dizer isso, uma criança da primeira fileira. Desculpa, tem um detalhe importante. Ele fala assim: eu só vou lá para frente se o Senhor vier me buscar pela mão aqui atrás. Foi exatamente essa a fala dele. Uma criança da primeira fileira sai falando em línguas, atravessa o corredor, pega na mão dele e fala: tá bom assim para você? Aquele criminoso ajoelha e chora, entregando-se a si mesmo, entregando seus falsos ídolos, suas falsas seguranças, e entendendo que existia alguém muito, muito mais forte do que ele, disposto a protegê-lo, disposto a preencher as lacunas de dor que a vida havia ferido o coração dele. O Senhor usa uma criança para buscá-lo. É engraçado, né? Criança é sinônimo de vulnerabilidade, de entrega. Criança precisa ser cuidada. O Senhor usa uma criança para buscar o semideus do crime. O Senhor usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Não é à toa quando Ele diz que se nós não nos fizermos como crianças diante dEle, nós nunca conheceríamos a realidade do reino. Meus irmãos, criança só vai. Criança só confia. Criança só olha para o pai e para a mãe e diz: se você está dizendo, eu vou. Você não me faz correr risco. Deveria ser assim. Em muitas realidades nós sabemos que infelizmente não é. Meus irmãos, criança só vai. E se nós não nos fizermos como crianças, nós jamais conheceríamos a realidade do reino dos céus. Tiago 4,5 diz: vocês honestamente pensam que é em vão que a Escritura diz? É com ciúme que por nós anseia o Espírito. É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Algumas traduções diz: é com forte ciúmes, é com forte zelo que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Tiago está nos dizendo que com forte ciúmes, com forte zelo, o Espírito nos deseja.
Tiago está falando que o Espírito de Deus, o soberano, supremo, sublime, deseja você com fortes ciúmes. E é porque Ele o deseja com fortes ciúmes, com zelo profundo, e porque o amor dele por você é furioso, Ele vai te buscar. Onde quer que você esteja, Ele vai te buscar, e Ele vai deflagrar os teus ídolos, e Ele vai desbancar os teus ídolos para o seu próprio bem. Paul Tripp, um conselheiro cristão precioso, eu não pude deixar de escrever e transmitir esse trecho para vocês. Ele fala: nós não estamos batalhando sozinhos, Deus batalha por nós. Tiago está dizendo: você não sabe que o Espírito que vive dentro de você zela intensamente por você? No meio da batalha, você não pode esquecer que Deus é um Deus zeloso. Ele ama você demais para dar lugar a outros amantes. Ele vai se opor ao seu modo de vida orgulhoso e egoísta, não porque Ele esteja contra você, mas porque Ele ama você. Louvado seja Deus por não se contentar com nada menos que a vitória final em nossos corações. Nossa esperança de sermos quem deveríamos ser está diretamente ligada ao seu anseio zeloso por nossos corações. Meus irmãos, nós não temos noção de quem nós vamos nos tornar quando nós conseguimos fazer uma rendição completa ao Senhor. Quando nós conseguirmos, às vezes com medo, mas com honestidade: Jesus reina sobre mim. Destrói os ídolos, os deuses concorrentes do nosso coração. Meus irmãos, o amor de Deus nos livra de nós fazermos mal a nós mesmos. Nós somos muito experientes em fazer mal a nós mesmos. O amor de Deus nos livra disso. O que tantas vezes nós chamamos de desgraça, miséria, caos, dor, provação, privação, o Senhor está chamando de livramento. O Senhor está chamando de resgate. Porque às vezes, sim, Ele precisa e vai dar uma sacudida na nossa vida, nas circunstâncias da nossa vida, a fim de que os nossos ídolos caiam. E Ele faz isso por amor. Esse texto belíssimo de Ezequiel 14 diz assim: Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Portanto, fale com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro do seu coração e puser diante de si tropeço, porque os ídolos são tropeços postos diante de nós por nós mesmos, que o leva a cair em iniquidade, e que depois vier consultar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se afastaram de mim para seguirem os seus ídolos. Meus irmãos, o que Ezequiel está dizendo aqui é mais ou menos o seguinte: povo de Israel, no exílio babilônico, vocês devem estar cheios de questões e perguntas para me fazerem. Vocês devem ter crises para serem resolvidas por mim. Eu quero muito responder as suas perguntas. Eu quero muito resolver as suas crises. Eu quero muito tirar vocês desse exílio maldito. Mas a única coisa que eu quero falar com vocês, existe um único tópico acerca do qual eu quero dialogar e falar com vocês, antes de nós lidarmos com toda essa montoeira de outras questões. É com o ídolo que você erigiu no seu coração. O circo está pegando fogo, Senhor. Eu preciso consultar o profeta a fim de que Deus me fale algo. Ok, eu vou falar. Mas antes vamos falar sobre o ídolo do teu coração. Deus está dizendo por meio do profeta: nós precisamos lidar com algo antes, que está sendo uma pedra de tropeço no caminho de vocês.
Antes de eu poder falar com esse Deus concorrente que está ocupando o coração, a alma e os esforços de vocês, antes de fazer isso, eu quero falar e lidar com o ídolo que você erigiu no seu coração, porque eu preciso aniquilá-lo, derrubá-lo, a fim de que você possa me desfrutar plenamente, a fim de que o meu amor por você seja aperfeiçoado, a fim de que o meu amor por você te liberte, te livre de viver pesado e encurvado sobre um Deus de pedra que não pode fazer nada por você. Meus irmãos, o meu pai foi um empresário, saiu do nada, criou uma fortuna em 2 anos, o Senhor o agraciou, abençoou nesse sentido. Mas aquilo que era para ser bênção se tornou uma grande maldição. Nós nos tornamos soberbos, arrogantes, nós passamos a nos valer da força do nosso próprio braço. Meus irmãos, você sabe o que Deus fez? Deus enviou uns 3 abençoados lá, surrupiaram os clientes dele, montaram empresas concorrentes, a empresa do meu pai faliu em 4 meses. Parece cruel, né? O que nós chamamos de crueldade, o Senhor chama de caça ao coração por amor de nós. A partir dali, iniciou-se um processo de contrição, de quebrantamento. Iniciou-se um processo de declaração de falência na força dos nossos braços. E aquele pai que antes era soberbo, arrogante e violento, perdão, pai, você está ouvindo, você sabe que você era, e eu estou sujeito a ser o mesmo, e já fui, se tornou um cordeirinho durante um tempo. Meus irmãos, o Senhor nos caça por amor de nós. Certa vez eu tive um sonho, e isso foi depois que eu retornei para Cristo, e eu estava lutando com tentações, pecados, e eu estava morrendo de medo de não conseguir resistir aos pecados e ceder às tentações e fugir do Senhor novamente, como eu havia feito. Nessa noite em que eu estava em profunda angústia, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que um ser branco, a meu ver era um anjo, me entregava uma camiseta. E eu vesti essa camiseta achando mó estranho, né? Que um anjo entrega uma camiseta para alguém? Na hora que eu estiquei essa camiseta, porque eu vi que ali existia algo escrito, estava escrito assim: eu sei o que eu preciso fazer para não te perder, e eu farei. O Senhor sabe o que Ele precisa fazer para não te perder, e Ele vai fazer. Pode ser até que Ele deixe você dar umas voltas, mas Ele vai te trazer de volta. Jeremias 31:20 diz: não é Efraim o meu filho querido, o filho em quem tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais intensamente me lembro dele. Por isso, com ansiedade eu o tenho no coração. Meus irmãos, Jeremias está falando que com ansiedade o Senhor nos tem no coração. Tem Efraim, Israel no coração. Tenho por ele grande compaixão, diz o Senhor. As gigantescas afeições pelos seus não são ameaçadas por sua instabilidade. O amor de Deus não é ameaçado por sua instabilidade, meu irmão, porque transborda do coração dele a turbulência do anseio divino. O desejo de Deus por você é turbulento. E o que Deus quer, Ele consegue. O que Deus quer, Ele consegue. Nós temos um raro vislumbre do próprio centro de quem Deus é e vemos e sentimos a convulsão profundamente afetiva que acontece dentro do próprio ser de Deus. O coração dele se inflama com piedade e compaixão por seu povo. Ele simplesmente não consegue desistir deles. Nada poderia fazer com que o Senhor os abandonasse. É o povo dele. Meus irmãos, Ortland está dizendo que o Senhor sente uma convulsão profundamente afetiva de amor por nós. E por causa desse amor convulsionante de Deus por nós, Ele nos busca e Ele nos caça. Basicamente, Ele é o leão e nós somos a presa. Eu não sei o que aconteceu com o jovem rico. Eu sei que ele saiu triste. E todos nós, quando temos os nossos ídolos deflagrados, nós sentimos uma certa tristeza. Então, cá entre nós, a gente sabe exatamente o que o jovem rico sentiu. Mas eu espero de todo o meu coração que essa tristeza tenha levado ele ao arrependimento. Eu espero de todo o meu coração que ele tenha voltado para Cristo.
Eu gosto de pensar que ele voltou. Eu gosto de pensar que o amor de Jesus atravessou o coração do jovem rico. Até porque, meus irmãos, ninguém sai igual depois que o olhar amoroso de Cristo nos atravessa. Você sabe que algumas pessoas, ao longo da história da igreja, especulam, e isso é só especulação, que o jovem rico era o próprio Marcos, o evangelista. Volto a dizer, é só especulação. Eles fazem alguns estudos de referências, até porque Marcos é o único evangelista que diz que foi amado por Jesus, então só Marcos, se de fato ele fosse o jovem rico, saberia o que continha naquele olhar. Eu gosto de pensar nessa opção, mas eu não sei se foi isso que aconteceu. Não tenta fugir. O amor de Deus vai te caçar. Desbanca os teus ídolos, aproveita o dia de hoje, se o Senhor está apontando falsos deuses no seu coração, quebra eles diante do altar, para o seu próprio bem.